Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa noite. Estamos adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sou grato a Deus por essa igreja, grato a Deus pelo convite. Pastor Alexandre, Pastor Tiago também fez esse convite. Conhecendo a igreja pela primeira vez, estou vindo aqui e já podemos sentir a glória de Deus neste lugar. Já podemos sentir a unção do Senhor neste lugar. Irmãos, desde quando entramos aqui nessa noite, o Senhor ele se faz presente. Desde quando eu pisei aqui, eu contemplo o Senhor falando neste lugar. Basta nós estarmos sensíveis, estarmos ligados naquilo que o Senhor está fazendo, que com certeza você e eu, cada um que entramos aqui nessa noite, nós vamos sair daqui hoje podendo dizer: algo o Senhor falou comigo, algo o Senhor ministrou na minha vida. Não é apenas pelo momento da pregação, mas desde quando iniciou esse culto, e não apenas hoje, desde ontem, essa festividade, o Senhor ele tem falado, o Senhor ele tem ministrado. Aleluia. Eu quero convidar você, eu não vou tomar muito o seu tempo, a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3 e também em Daniel capítulo 10. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 6. Feliz em rever alguns amigos, irmãos aqui nesta noite. Feliz de poder cultuar juntamente com os amigos nessa noite, em nome de Jesus, pastor Miguel? Bênção pura de Deus, estarmos aqui adorando o Senhor. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 6 da palavra do Senhor, e depois Daniel capítulo 10, verso 12. Êxodo 3, 6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Verso 8: e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Agora Daniel capítulo 10, verso 12, que é o tema da festividade, que diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vi. Amém? Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, deixe a sua Bíblia aberta, não feche. Senhor Deus e eterno Pai, em concordância com a oração do teu servo nessa noite, e com cada oração que já foi feita neste lugar, Pai, eu preparei, Senhor, o Senhor, Pai, me direcionou, eu preparei, Senhor, esse esboço, essa palavra, Pai, mas essa noite, Pai, existe aqui, Senhor, ó Deus, neste lugar, aquele que transmite, aquele que recebe e aquele que opera. Sem o Senhor que opera, nós não somos nada. Aquele que transmite não é ninguém sem aquele que opera. Aquele que recebe não é ninguém sem aquele que opera. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, o Senhor que opera no nosso meio, o Senhor que opera neste lugar, Pai, fala conosco segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pai, pois todos nós estamos aqui na dependência de ouvir a Tua voz. Todos nós estamos aqui na dependência de ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque, Pai, sem a Tua palavra nós não somos nada. Sem a Tua voz nós não somos nada. Sem a Tua palavra não há avivamento.
Sem a tua palavra não há renovo. Sem a tua palavra não há cura. Sem a tua palavra não há libertação. Sem a tua palavra não há, Senhor, aleluia, manifestação do teu Espírito e do teu poder, Senhor. Visita o íntimo de cada um de nós nessa hora. Pois o pregador, o profeta talvez não sabe como está o íntimo de cada um aqui nessa noite. Mas o Senhor sabe exatamente o que cada um precisa ser ministrado neste lugar. Continue na direção, Pai, deste culto. E continue falando com você em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar aqui agora. Como eu disse, eu não quero tomar tempo dos irmãos. Pretendo ser rápido. Quero um tema abençoado que fala sobre oração, que fala sobre uma arma poderosa. Um tema que, quando nós falamos de oração, nós falamos de princípio. E quando eu orava, o Senhor ministrou meu coração esses textos. O Senhor ministrou no meu coração um tema para compartilhar com os irmãos dentro desse tema que os irmãos sugeriram, que diz o seguinte: igreja, mostra a tua força na oração. Mas pastor, por que oração é princípio? Porque oração, desde quando o mundo é mundo, desde quando Deus se revela para a raça humana, a oração ela nunca sai de cena. A oração ela nunca sai do cenário. A oração ela nunca fica escassa. A oração ela nunca fica esquecida. Quando nós falamos que oração é princípio, diferente de métodos, métodos podem ser mudados. Forma de evangelizar pode ser mudada. Forma de pregar a palavra pode ser mudada. Porque Deus, operando na sua multiforme graça, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, para que a palavra venha chegar naquele coração daquele que é alvo da sua mensagem. Métodos podem ser mudados e transformados. Agora, princípios não. Deus, dentro da sua palavra, jamais nós vamos ver Deus negociando santidade. Nós jamais vamos ver o Senhor negociando renúncia. Nós jamais vamos ver Deus negociando princípios, abandono do pecado, fugir da aparência do mal. Deus jamais vai negociar princípios, e a oração está dentro desses princípios. O salmista, ele vai dizer no Salmo 19 que os céus e a terra, ou melhor dizendo, os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus, ele tem várias formas de falar com a sua igreja. Deus, ainda que eu e você não tivéssemos esta palavra escrita, Deus, ele fala conosco através de uma criança. Deus, ele fala conosco através do sol nascendo. Deus, ele fala conosco através das estrelas. Deus, ele fala conosco através dos pássaros cantando. Porque a natureza, ela anuncia a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Agora, só existe um meio e uma forma da igreja falar e continuar falando com o Senhor, que é através da oração. Não existe outro meio, não existe outra forma de você, eu e a igreja do Senhor falar com Ele. Não existe. Billy Graham, um dos maiores pregadores que já existiu na face da terra, certa feita ele liberou uma palavra. Ele disse que uma igreja que deixa de orar, ela está com seus dias contados na face da terra. Porque oração é intimidade, oração é relacionamento, oração atrai diálogo, oração
chegarmos até Deus é através da oração. O texto que nós lemos em Êxodo vai falar de um contexto de opróbrio, vai falar de um contexto onde a nação hebreia está sendo castigada, vai falar de um contexto onde José já havia morrido, vai falar de um contexto onde um novo faraó está em cena, e vai falar de um contexto de uma geração que 400 anos aproximadamente depois, talvez havia se esquecido das promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vai falar de um contexto onde o povo de Deus está sendo humilhado, está sendo escravizado, está sendo ridicularizado pela mão dos opressores. É um contexto onde os egípcios não conhecem a história. É um contexto onde o faraó não conhece a história do que Deus havia feito através de José naquela nação. Ou se conhecia, fez vistas grossas, anulando a história humanamente falando e oprimindo aquele povo que Deus havia abençoado e tinha uma promessa na sua vida. Pois bem, os egípcios não conheciam a história. Os egípcios não se lembravam da promessa. A geração que está em cena talvez não se lembrava da promessa que Deus havia feito. Porém, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando ele libera uma palavra, ele não se esquece da palavra que um dia ele liberou. Amigos, familiares, vizinhança podem se esquecer de promessas e palavras que talvez um dia foi liberada sobre a sua vida. Porém, aquilo que Deus falou a respeito de você, ele não se esquece. Deus, ele não libera a palavra por falar. Deus, ele não libera a palavra simplesmente por falar, como muitas das vezes o ser humano faz. Deus, ele libera a palavra com propósito. Deus libera a palavra com direção. Deus libera a palavra para que essa palavra se cumpra. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que quando o Senhor ele vai falar com Moisés, Moisés ainda não tinha o conhecimento de Deus. Moisés está no momento ali trabalhando, apacentando as ovelhas do seu sogro. Moisés não sabia quem era Deus. Moisés não tinha relacionamento com Deus. Porém, era a intenção de Deus usar Moisés no meio do seu povo. Era a intenção de Deus naquele tempo, no tempo dele, não de Moisés, não de Faraó, mas no tempo dele, usar alguém para fazer a diferença naquela geração. E o que me chama a atenção é que quando Deus vai falar com Moisés, aquela nação que está clamando, que está agora gemendo por causa da situação que eles estão passando, Deus ele vai falar algo interessante. No verso 7, na parte C, no finalzinho do verso 7, Deus ele vai dizer algo para Moisés. Deus ele vai dizer que ele conhece o sofrimento do seu povo. Moisés não havia falado nada. Moisés não havia aberto a sua boca para falar o que está acontecendo no Egito, porque ele mesmo sai fugindo do Egito. E ele não sabe o que está acontecendo lá. Mas Deus que assiste todas as coisas, ele diz: eu conheço o meu povo. Eu conheço o meu povo. Mas querido, existe aqui algo interessante. Porque eu conhecer, tanto no contexto hebraico quanto no contexto grego, não é conhecer como a gente conhece. Eu aqui nessa noite conheço alguns irmãos de vista. Eu conheço alguns irmãos de saber quem é, talvez pelo nome. Mas às vezes, pastor Miguel, nós não conhecemos na intimidade, no dia a dia. É por
Os evangelistas vão dizer, já lá no Novo Testamento, que José não conhecia Maria, não a conhecia na intimidade, não a conhecia no relacionamento íntimo. O conhecer que Deus está falando aqui é exatamente o conhecer nesse aspecto. Não é simplesmente conhecer, de saber porque alguém falou, porque alguém mencionou, mas é conhecer na íntegra, é conhecer de fato na intimidade de quem sabe a causa, é participar da causa, é saber na íntegra o que o seu povo está vivendo. Querendo resolver dizer uma coisa nessa noite: muitas pessoas, talvez o seu pastor não conhece a prova e a luta que você está vivendo. O seu líder de departamento não conhece o problema que você está passando. O seu médico não sabe o problema que você está enfrentando. O seu patrão não sabe o problema que você está enfrentando. Mas existe um Deus aqui nessa noite, Jeová Rafá. Ele conhece na íntegra a sua luta, ele conhece a sua causa, ele conhece a sua dor. E ele está dizendo nessa noite: eu te conheço na intimidade. Vai dizer que Deus conhecia as obras da igreja de Laodiceia. A Bíblia vai dizer ainda, em Apocalipse capítulo 2, verso 9, que Deus conhecia a tribulação e a pobreza de Esmirna, porém ela era rica. A Bíblia vai dizer que Deus conhecia, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 13, que Deus conhecia o lugar em que Pérgamo estava habitando, aonde havia o trono de Satanás, mas o Senhor via a obra daquela igreja, o Senhor via a peleja e a perseverança daquela igreja. Querido, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 3, verso 1, que Deus conhecia as obras da igreja de Sardes, que tinha fama de que estava viva, porém ela estava morta. A Bíblia vai dizer ainda em Apocalipse capítulo 3, verso 7, que Deus conhecia a igreja de Filadélfia e ele tinha uma porta aberta, aleluia, diante daquela igreja. Oh, Espírito Santo, Deus não nos conhece na superficialidade. E quando a gente fala de superficialidade, quando as pessoas talvez hoje, querido, estão vivendo um evangelho da superficialidade, um evangelho raso, um evangelho sem relacionamento com o Pai, um evangelho, como diz Ezequiel, um evangelho, querido, que é necessário ir entrando por aqueles rios, ao ponto de não conseguirmos mais ficar de pé, mas andarmos na presença do Senhor. Quantos estão vivendo hoje? Quantos você vê hoje que talvez estão dizendo: eu não conheço o Senhor, eu conheço Jesus porque eu ouvi o testemunho de alguém, eu conheço Jesus porque o irmão deu testemunho, eu conheço o Deus poderoso porque alguém falou dele, eu conheço Jesus porque eu vi na rede social. Mas, querido, como está o meu e o seu relacionamento com o Senhor? Como está o meu e o seu relacionamento com o Todo-Poderoso? Aleluia! Como está a igreja, a minha e a sua vida, mediante a oração, para nos relacionarmos com o Senhor? Porque nós vivemos um tempo onde tem muito medo. Você tem que virar a chave disso, você tem que virar a chave daquilo, você tem que fazer isso. Parece receita de bolo, parece receita mágica, pastora, mas não se ouve mais, como diz aquela canção, não se ouve mais em oração, não se ouve mais em santificação em alguns lugares. Querido, o Senhor está me chamando, está te chamando para a intimidade, para conhecê-lo na íntegra.
ensina é que além de Deus conhecer a causa do seu povo, olha o que ele vai dizer no verso 7. Ainda no verso 7. Ele vai dizer: disse ainda o Senhor. Moisés não havia falado nada. Porém, lá no Egito tinha um povo gemendo e clamando a Deus. Verso 7 ele vai dizer: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Deus, ele conhece, Jesus, e Deus também vê. Deus, ele não conhece só de eu sei o que estão passando, eu sei o que estão vivendo, eu sei, pastor Alexandre, o que está passando. Tapinha no ombro, vira as costas e vai embora. Não, Deus é aquele que conhece e é aquele que assiste, é aquele que vê. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 1 verso 14 que o Senhor é aquele que tem olhos com chama de fogo, ou seja, é aquele que vê todas as coisas, não apenas a superficialidade, não apenas o que está acontecendo aos olhos humanos. Deus não vê o que está acontecendo simplesmente ao raio do que o olho humano pode ver, mas Deus, ele enxerga aquilo que está dentro do coração. Deus, ele vê, além dele conhecer a intimidade, ele vê também a intimidade. Deus, ele viu nessa noite como você saiu da sua casa. Deus, ele viu durante esses dias como você tem lutado. Deus, ele viu durante esses dias a luta, a prova, a renúncia que você tem feito, que você tem tido que enfrentar para glorificar o nome do Senhor. Deus vê todas as coisas, querido. O salmista ele vai dizer no Salmo 121 verso 4: não tosquenejará o guarda de Israel, não dormitará o guarda de Israel. Já viu aquele vigia cansado da noite? Às vezes ele tem que tirar um cochilo, às vezes ele cochila, às vezes você está cansado, como alguns aqui nessa noite. Nós trabalhamos durante esse dia e tem hora que o sono chega, tem hora que a gente precisa encostar, a gente precisa descansar, porque senão cochila mesmo. O cansaço físico, sabe aquela pescada que às vezes a gente dá um pulo? Já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com você. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não cochila, Deus não pisca, Deus não dorme. Deus está vendo a sua vida aqui hoje, Deus está vendo a sua casa, Deus está vendo a sua família, Deus está vendo a causa que você tem apresentado diante dele. Deus vê. Deus vê. O contexto dos egípcios, eles adoravam deuses feitos pelos artífices, deuses que tinham olhos, mas não podiam ver, Deus que tinha os seus olhos, mas não podia contemplar, não podiam visualizar, porque eram feitos por mãos humanas e não havia poder naqueles deuses. Porém, agora quem está falando com Moisés é alguém que tudo vê, é alguém que vê na intimidade, é alguém que vê no secreto. E Deus, querido, ele vê a minha e a sua vida no secreto. Deus, ele vê aquilo que o pastor não vê, eu vou dizer. Deus, ele vê aquilo que o seu familiar não vê. Deus, ele vê aquilo que o seu amigo íntimo não vê. Deus, ele vê as mazelas das nossas vidas. Deus, ele vê o nosso choro por dentro. Porque talvez existem pessoas aqui nessa noite que não estão chorando por fora, que a lágrima não rola por fora, mas por dentro o seu coração está sangrando, por dentro a sua alma está gemendo. Deixa eu te dizer, o Senhor já te viu nessa noite, o Senhor já contemplou o seu gemido, igreja.
Ruth. No capítulo 2, verso 3 em diante, vai dizer que quando Ruth ela volta, ela está agora com Noemi. E o verso 3 vai dizer que ela está nos campos de Boaz, colhendo espigas. Colher espigas era uma posição de humilhação. Era uma posição de alguém que estava colhendo o restolho da terra, o restolho do campo. Ela não estava lá colhendo para trabalhar, para ter um salário no final, mas ela está colhendo o restolho que ficava. Porém, a Bíblia vai dizer que enquanto ela colhia, existia alguém que estava observando ela. Boaz estava observando Ruth. Quem colhe espiga se abaixa para pegar, para colher. Posição de humilhação. Posição de quem precisa. Posição de quem depende do outro. Posição de quem depende de uma provisão vinda de alguém. Porém, enquanto ela colhia as espigas, Boaz, o dono do campo, estava observando. Pastor, o que o senhor quer dizer? Enquanto você está colhendo, enquanto você talvez está passando esse momento de humilhação, colhendo as espigas que a vida proporcionou, existe alguém que está te olhando, existe alguém que está te vendo, existe alguém que está observando a sua vida. Na ótica humana, você está sendo humilhado. Na ótica humana, você está sendo amassado. Mas existe alguém que está te vendo. Existe alguém que está contemplando o seu trabalho. Existe alguém que está contemplando a sua humilhação. E no tempo dele, ele vai te honrar. Ele disse que no momento da perda da pastora, imagina a pressão que foi da pastora. E do lado de fora, talvez muitos dizem, vai fechar, não vai adiante, não vai para frente. Mas Deus levanta pessoas com o coração na obra. Deus usa pessoas para dizer, não, você não vai parar, você vai em frente. Você vai em frente. Deus sempre vai levantar o Moisés na minha e na sua vida para dizer, não para, não para, não para. Vai adiante, porque eu estou ouvindo e estou vendo a situação do meu povo. Existem algumas linhas de estudos sobre o conhecimento de Deus.
fala que Deus vê. A linha ateísta, ou seja, crê que não existe Deus, não existe nada, não existe um Criador, não existe um Senhor. Essa é a linha ateísta. Existe a linha também deísta. A linha deísta, ela crê e prega que existe um Deus supremo que criou todas as coisas, o universo, a criação, e deu as costas para tudo se virar e viver de qualquer forma. Agora existe a linha teísta, que é a qual nós cremos, servimos e acreditamos que existe um Criador que criou todas as coisas e que assiste de perto a criação. A Bíblia vai dizer que sempre foi intenção e prazer de Deus se relacionar com o homem, se relacionar com a criação. Antes da queda, Deus ele vinha ali naquele jardim e dialogava, se comunicava com o homem, se relacionava com o homem ali na intimidade como um pai, como um filho, e ali tinha aquele diálogo. Deus querido, ele não me criou, ele não te criou simplesmente para deixar de lado, simplesmente para te jogar no vento. Deus ele não te colocou nessa causa para você simplesmente ficar no vento, não. Se Deus te levantou com um propósito, ele te acompanha de perto. Se Deus te deu ministério, ele te acompanha de perto. Se Deus te colocou na frente de algo, aleluia, ele te acompanha de perto. Ele assiste todas as coisas. É por isso que Jesus, antes de ser assunto ao céu e subir ao céu, ele vai dizer para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus ele poderia dizer: eu estarei convosco. Não, Jesus ele diz: eis que estou, ou seja, eu arrego o pé da minha igreja, eu não saio de perto da igreja, eu acompanho de perto, os meus olhos estão na igreja, eu acompanho de perto aqueles que eu chamei, eu acompanho na íntegra. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, que eu vou correr aqui, eu sei que a hora já está avançada. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Verso 7 aí, ele vai dizer que além de conhecer, que além dele ver, olha o que ele vai dizer: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus ele conhece, Deus ele vê e Deus ele ouve. Falamos aqui, qual era o contexto egípcio? Falsos deuses. Ali eles adoravam lá Osíris, Is, Sete. E nenhum deles ouviu sua adoração, ouviu o seu clamor. O contexto de Daniel, só muitos deuses estão sendo adorados. Mas o contexto de Daniel, qual é o tema dessa festividade? É um contexto em que a vergonha, o próprio, a miséria está naquele local. A idolatria está instaurada na Babilônia. Porém, Daniel não era idólatra. Precisamos ressaltar isso. Porém, Daniel, sendo humano igual a mim e você, Daniel ele está orando, ele está chorando. Daniel ele está clamando, porque Daniel ele do lado humano, gente, ele chora. Parece que a prova, parece que a luta não vai passar. O contexto de Daniel, não muito diferente dos egípcios, era um contexto de idolatria, onde se adorava o Deus chamado Neto e o Deus chamado Marduk, que eram conhecidos como Deus do conhecimento. Divindades que tinham, segundo eles, a crença deles, dos caldeus,
o conhecimento, que trazia conhecimento para as crianças, que trazia conhecimento para os homens, entendendo os astros das estrelas. Esse era o contexto em que Daniel estava vivendo. Porém, se você for ler lá em Isaías, no capítulo 46, no verso 1 e 2, vai dizer que Nebo e Marduk, eles são carregados sobre carroças, eles são carregados sobre animais, mas é porque eles não podem se mover, eles não podem ver, eles não podem ouvir. Porém, o Deus de Moisés, o Deus de Daniel é aquele que ouve, é aquele que escuta a oração. Diz a palavra do Senhor que Daniel ele estava pranteando. Daniel não estava só com o joelho dobrado orando, mas Daniel ele pranteava. Oh, aleluia! O verso 2 do capítulo 10 de Daniel vai dizer que naqueles dias eu pranteei durante 3 semanas. Daniel esteve chorando 3 semanas aos pés do Senhor. Daniel esteve 3 semanas clamando ao Senhor. Daniel esteve diante do Senhor 3 semanas, derramando as suas lágrimas. Você, homem e mulher, nessa noite, eu não sei qual é o tempo do seu clamor. Eu não sei há quanto tempo você tem orado. Eu não sei quanto tempo você tem clamado ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem pedido, Senhor, me tira dessa situação. Senhor, tira esse vício da minha vida. Eu não sei há quanto tempo você está falando, Senhor, eu não quero, mas quando eu creio, eu estou fazendo. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Eu não sei quanto tempo você tem pranteado aos pés do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Deus, ele não se revelou a Daniel no primeiro dia que ele orou. Porém, quando o Senhor se revela para Daniel, lá no verso 2 ele vai dizer que ele havia ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia que ele começou a clamar. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez Deus não falou com você ainda, mas eu tenho a certeza que nessa noite ele já está ouvindo a sua oração. Eu não sei há quanto tempo você, mulher, você, mãe, você, esposa, você tem orado em favor da sua casa, em favor da sua família, mas eu quero te dizer, desde o primeiro dia, se você tem dobrado o seu joelho e tem clamado o Senhor, Ele tem ouvido a sua oração. Como nós começamos essa mensagem nessa noite, falamos dos métodos. Hoje no século XXI a gente ouve muito falar de oração, mas a gente vê uma igreja que ora pouco. A gente ouve muito estudo de oração, a gente vê muito estudo de consagração nos dias que a gente tem vivido, e principalmente nas redes sociais. Mas a gente está vivendo um período, querido, onde a oração está escassa. Deus quer voltar a ouvir a sua voz, mulher. Deus quer voltar a ouvir a sua voz, homem. Ah, pastor, no passado é como disse a pastora, no passado a igreja agora. No passado oravam, muito oravam, eles oravam, descia fogo do céu e você e eu. O que nós estamos fazendo hoje? Como a igreja do Senhor, como está o meu e o seu relacionamento com o Senhor? Deus só vai te ouvir, se nós abrirmos a nossa boca e clamarmos. Porque Ele ainda ouve. Isaías 59, verso 1 vai dizer que os ouvidos do Senhor
não estão encobertos para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa trazer a salvação. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Macuque não pode ouvir, Neto não pode ouvir, Osíris não pode ouvir, Rá não pode ouvir, mas o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, Ele ainda ouve a oração da igreja, Ele ainda ouve o clamor do seu povo. O Espírito Santo, igreja, mostra a tua força na oração. Mostra a tua força, aleluia, na oração, através da busca. A igreja primitiva, uma das marcas daquela igreja é a oração. Atos capítulo 2, verso 42 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que vai impactar essa geração não é uma igreja que tem telão. Nada contra, querido, isso a gente tem que ter mesmo. Tem que fazer uma estrutura bacana, tem que ter mesmo, como o pastor disse aqui, tem que crescer mesmo, pastor, tem que avançar mesmo em nome de Jesus, criar mesmo comunidades para as pessoas virem adorar o Senhor. Mas a igreja que faz o inferno estremecer é a igreja que ora, é a igreja que busca o Senhor, é a igreja que crê na palavra, é a igreja que não negocia princípio, clama ao Senhor, sabendo que Ele ouve o clamor da sua igreja. Aleluia. Já estou terminando. Deus, Ele conhece. Deus, Ele vê. Deus, Ele ouve. Verso 8. Para a gente finalizar aí. Olha o que diz a palavra: além de conhecer, além de ver e além de ouvir, olha o que ele vai dizer: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra boa, ampla, que mana leite e mel. Deus ainda age no meio do seu povo. Porque tem muita gente, querido, que talvez ouviu a sua causa, ouviu a sua situação, mas não fez nada. Tem muita gente que viu a situação, mas não se moveu, não fez nada, né, pastor? Tem muita gente que viu, ouviu, sabe exatamente o que você precisa, mas cruzou o braço. Não fez nada. Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve, Deus, Ele conhece e Deus, Ele age no meio do seu povo. Deus, Ele desceu no Egito, Deus, Ele desceu na Babilônia e Deus já desceu aqui hoje e está agindo em meu e em seu favor. Aleluia. O Senhor já está agindo na sua casa. Eu creio que por Ele conhecer, por Ele ver, por Ele ouvir, Ele já desceu com propósito. Está presente para fazer algo com propósito. Mas pastor, talvez você vai falar assim. Parece que o texto está dizendo isso, está dizendo que Deus desceu ali. Está dizendo que Deus veio naquele lugar. O ser humano muitas vezes ele vai a alguns lugares simplesmente por ir. E muitas vezes nós vamos para um lugar simplesmente por passar. Jesus, nós vamos ver no Evangelho que ele nunca passava por passar. Aonde Jesus passava, algo acontecia. Porque Jesus passava com propósito. Não era coincidência. Não era sorte. Não era sorte. Ah, encontrei Jesus. Não. Jesus passava com propósito. Moisés não sabia quem era Deus. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Mas Deus se revela para Moisés. Porque ele tinha um propósito na vida de Moisés, e com aquela ação
que estava clamando. Querido, Deus está sempre criando cenários para se revelar. Deus está sempre criando oportunidades para se revelar para mim e para você. Deus está sempre criando situações para que eu e você venhamos conhecer de fato quem Ele é. Deus está sempre criando oportunidades. Deus está sempre criando momentos para que eu e você venhamos conhecê-lo na íntegra. Deus desceu ali com um propósito, porque Ele vai dizer: eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir da terra em que eles estavam. Deus, Ele não veio no culto simplesmente por vir. Deus, Ele veio no culto para receber a oração. Deus, Ele não passa no culto simplesmente para passar. Deus, Ele passa, Ele se faz presente no culto. Primeiro, como falamos, para receber a oração. E porque Ele está ouvindo o clamor, porque Ele está ouvindo a oração. Nessa noite, querido, eu creio que o Senhor, além de ver, além de ouvir e além de conhecer, Ele desceu aqui para agir em favor da minha e da sua vida. Querido, eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Mas o Deus de Moisés, o Deus de Daniel, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele já ouviu o seu clamor. Ele já viu a minha, a sua vida, a nossa causa. Ele nos conhece na intimidade. Ele está aqui hoje, eu creio que Ele chegou, aleluia, desde quando essas portas foram abertas. Não é sobre o momento em que a palavra está sendo pregada, não. Quando abriram essas portas, o Senhor já se faz presente. O Senhor já se faz presente. O Senhor está neste lugar. Agora nós precisamos estar sensíveis daquilo que o Senhor está falando. E eu termino aqui agora em nome de Jesus. João capítulo 5. Eu vou descer aqui um pouquinho. Vai dizer que havia um tanque chamado Betesda, pastor. E diz a palavra do Senhor que quando a água daquele tanque era agitada com o descer do anjo, as águas movimentadas, o primeiro que pulava, que tocasse na água, ele era o quê? Curado de qualquer enfermidade. E naquele tanque tinha 5 alpendres, ou 5 degraus. E ali ficavam coxos, paralíticos, aguardando a água ser movimentada para poder tocar e ser curado das suas enfermidades. Havia ali há 38 anos um homem paralítico, enfermo, que ninguém o colocava no tanque. Por quê? Porque quem estava na frente queria tocar primeiro nas águas para ser curado. Naquele dia, o tanque, o anjo, a água, não havia dado sinal nenhum. Porém, naquele dia, Jesus está chegando. Jesus está passando ali perto do tanque. Jesus está passando no tanque. E está todo mundo assim, ó, olhando, esperando a água movimentar, esperando o anjo descer. E muita gente não estava vendo Jesus chegando lá atrás, na parte de cima, porque estava olhando para a água, estava esperando o anjo. Muitas das vezes a gente entra na igreja, fica esperando o sinal, fica esperando o anjo, mas Jesus está aqui desde o início. Jesus está aqui desde a hora que o culto começou. Jesus está passando desde a hora que o culto começou, querido. O negócio é nós estarmos sensíveis àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está ministrando neste lugar. O negócio é tão sério, pastores. Dizendo que Jesus chega, pastor, perto daquele homem, olha ele ali enfermo, há 38 anos, e fala assim: quer ser curado? Olha a resposta dele: Senhor, não tem ninguém que me coloca no tanque quando a água é agitada. Jesus não perguntou isso aí. Jesus
O Senhor já ouviu o seu clamor, terminou. O Senhor já ouviu o seu clamor nessa noite. Ele conhece a sua causa. Ele viu a sua causa. Ele ouviu o seu gemido. E ele desceu nesse mundo para trazer a minha e a sua vitória. Querido, não saia daqui nessa noite. Não saia daqui nessa noite sem a certeza que o Senhor está te ouvindo. Essa guerra, essa peleja, essa causa, você vai vencer através da oração, através do clamor. Porque aquele que tudo fez, que tudo ouve, que tudo fez e que ainda faz, ele está aqui nessa noite. Você crê nisso? Aplauda ele nessa noite em nome de Jesus. Não saia feliz, meus. Ele entrou aqui, tem como, Deus te ama, do dia. Ah, Senhor, Deus abençoe os pastores, abençoe os pastores desta noite, pastor de Gestão, pastor de Gestão, pastor de Gestão, e ele fez de longe, ó, parou fez longe. Na hora que o pastor estava pregando para nós, eu via um processo na justiça, Deus dando vitória aí. Eu não sei quem é. Havia Deus deixando umas papeladas aí para favor de governos. Deus vai me entregar uma vitória aí. Um processo aí. Deus abençoe os pastores. Pastor, obrigado, pastor Renato, os pastores ali, o livro, muito obrigado. Deus abençoe a tua história. Os pais fechar o pé nesta noite. A missionária Irene, a irmã é a bênção. Não vou lá entregar a casa, não posso tocar. Fica ajudando a gente, Deus abençoe. A irmã Irene, nossa irmã Cristina, veio de longe, grande, Rio de Janeiro, hoje. E amanhã é o fechamento da campanha, amanhã é o fechamento da festa. Falou até amanhã que tem beijo para você lá amanhã. Eu quero dizer, irmão, que quando você for sair, vai direto não, vira à esquerda. Uma cantina abençoada ali, não pereça no meio do caminho. Não pereça no meio do caminho. Vira à esquerda ali, tem uma cantina abençoada ali. Eu abençoo a obra de Deus. Eu quero esperar esta noite. Vamos orar.